Fala galera, Noviti Mengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Mauro César quebra o silêncio e faz revelação sobre o futuro de Bruno Henrique. O jornalista conceituado Mauro César Pereira falou em programa esportivo sobre o futuro de Bruno Henrique, ídolo do Flamengo e que está sem contrato para o próximo ano. Bruno Henrique é um dos principais nomes do Flamengo e tem se destacado na atual temporada. Existia uma certa incerteza da torcida do clube carioca sobre o retorno do jogador após grave lesão sofrida em 2022. Ainda sem contrato para 2024, rumores sobre uma possível transferência para o Palmeiras se tornaram o principal assunto envolvendo o atacante do Flamengo. No programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, o jornalista Mauro César Pereira comentou sobre o possível interesse do Palmeiras em Bruno Henrique, do Flamengo. Isso é perda de tempo. Não tem nada. Pararam de negociar a renovação pela final da Copa do Brasil e o empresário do jogador não recebeu nenhuma proposta. Isso é para tumultuar o ambiente, afirmou Mauro César Pereira. Bruno Henrique vem negociando sua renovação de contrato com o Flamengo, porém, uma possível divergência no tempo de contrato teria paralisado a negociação. Grêmio e Palmeiras tiveram seus nomes vinculados ao jogador do Flamengo. Clube da Premier League manifesta interesse e se prepara para fechar com Pedro, do Flamengo. Apesar de ter voltado a atuar no Flamengo, Pedro ainda possui futuro incerto no clube. Tendo se envolvido em algumas polêmicas com o técnico Jorge Sampaoli, o atleta voltou a ser relacionado e vem acumulando algumas partidas como titular pelo Mengão. Ainda assim, uma mudança de ares para 2024 não está descartada, com uma transferência para o futebol europeu sendo sonho tanto do atleta, quanto de seus empresários. O camisa 9 inclusive, possui alguns times do velho continente interessados em sua contratação, chegando a estar perto de uma saída do Mengão. Todavia sua saída acabou sendo barrada pelo presidente Rodolfo Landim, que se recusou a vendê-lo por um valor abaixo da multa rescisória. Contudo, para o próximo ano, o centroavante segue na mira de alguns times europeus, sendo um deles, o West Ham. Os Amer chegaram a fazer uma consulta formal pelo atleta na última janela de transferências, mas acabaram esbarrando nas exigências do Mengão. Além disso, segundo o jornalista Jorge Nicola, representantes do time londrino chegaram a se reunir com os empresários de Pedro por vídeo, visando entender suas pretensões salariais e expectativas. O artilheiro tem contrato com o Mengão até dezembro de 2027 e na atual temporada, acumula 27 gols e 4 assistências em 46 partidas. Torcida do Al Hilal pede demissão de Jorge Jesus, e português ganha força em gigante brasileiro. Tendo marcado história no Flamengo, principalmente no ano de 2019, Jorge Jesus é um dos nomes recorrentes do futebol brasileiro, pois a cada temporada o português volta a ser alvo de clubes do Brasil. Atualmente o Mister está no Al Hilal, uma das grandes potências da Arábia Saudita, que conta com nomes como Neymar, Malcom Neves, Savic, Mitrovic, Koulibaly e Bonou. Entretanto, recentemente foi divulgado pelo jornalista Rudi Galetti que a diretoria do clube da Arábia Saudita estaria insatisfeita com o rendimento do time nesse começo de temporada. Com isso, o Al Hilal poderia estar avaliando a saída do treinador. Dessa forma, no último jogo da equipe, que foi contra o Dunk pelo Campeonato Saudita, não saiu do empate por 1-1, e com isso, alguns torcedores do Al Hilal subiram a hashtag pedindo a demissão de Jorge Jesus, como informa o Cabine Desportiva. A situação coloca em xeque o futuro de Jorge Jesus no clube saudita, enquanto especulações sobre um possível retorno ao futebol brasileiro começam a ganhar força nos bastidores, especialmente quando se trata do Flamengo, que vive má fase com Jorge Sampaoli. Além das críticas direcionadas ao treinador, o nome de Neymar também foi mencionado, com alguns torcedores classificando-o como sem alma na equipe. Além disso, membros da diretoria e outros grandes nomes da equipe também foram alvo das críticas da torcida, refletindo a insatisfação generalizada com o desempenho do time. Contrato até 2025 e salário de R$2 milhões. Bruno Henrique pode ser anunciado por novo clube. Bruno Henrique pode finalmente estar de saída do Flamengo. Multicampeão pelo time carioca, o atacante chegou ao clube no ano mágico de 2019 e desde então, se consolidou como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Inclusive, mesmo tendo sofrido uma grave lesão em 2022, o atleta retornou com tudo para essa temporada e em meio à crise vivida pelo Mengão, vem sendo o principal destaque do time. No entanto, existe uma grande possibilidade deste ano ser o último de Bruno Henrique no mais querido. Isso porque, de acordo com o UOL, o atleta não chegou a um acordo para renovar com o time carioca e tem proposta formal para defender outro gigante. Trata-se do Palmeiras, que pretende investir pesado na contratação de um grande nome para o ano de 2024. A informação também foi repercutida pelo jornalista Oswaldo Pascoal, que foi além e deu detalhes sobre a proposta do Verdão para contar com o futebol do camisa 27.
Segundo ele, o time palestrino ofereceu um contrato de 2 anos para contar com o jogador, além de um salário equivalente ao de Dudu, que possui o maior salário do Brasil, recebendo cerca de R$ 2 milhões por mês. Os valores inclusive superam os oferecidos pelo Flamengo, que enviou uma proposta com salário de R$ 1,2 milhão por mês por mais 12 meses de contrato. Ainda assim, o negócio ainda não avançou e a tendência é de que Bruno só defina seu futuro no fim da temporada. Eita caramba, Flamengo acabou de fazer isso e pegou todo mundo de surpresa. Jorge Jesus aparece no Mengão como pauta e martelo é batido. O Flamengo vem passando por uma crise dentro e fora de campo. Isso porque o rubro-negro corre o risco de não conquistar nenhum título na temporada de 2023, mesmo contando com um elenco recheado de craque e um orçamento milionário. Já nos bastidores, o clube já teve 3 casos de agressões envolvendo profissionais. Com isso, vem deixando o ambiente da equipe cada vez mais conturbado. Diante disso, a diretoria já trabalha nos bastidores visando 2024, para que os mesmos erros não sejam cometidos. Com um desempenho bem abaixo do esperado sob o comando de Jorge Sampaoli, a permanência do profissional no cargo para o próximo ano é improvável, fazendo com que Tite apareça como favorito para assumir o comando e realizar uma reformulação no elenco e comissão técnica para oxigenar a equipe. Entretanto, a gestão vê seu planejamento ser questionado por torcedores que têm a esperança do retorno de Jorge Jesus para o Flamengo. Isso porque começaram a surgir na mídia a informação de que o Mister poderia deixar o comando do Al Hilal, ficando assim livre no mercado. Mesmo após JJ confirmar que não deve sair da Arábia, a torcida vem pedindo o retorno ao clube. A diretoria do Flamengo entende que é improvável nesse momento a saída de Jorge Jesus do Al Hilal, assim como o retorno ao rubro-negro, destacando que esses boatos acabam gerando uma pressão nos bastidores e dificultando o trabalho da gestão, que tem como prioridade o planejamento da equipe para 2024, diante do fracasso da temporada atual. O Flamengo está a algumas horas de definir como o ano de 2023 será lembrado na história do clube. Após perder várias possibilidades de título na temporada, o rubro-negro enfrenta o São Paulo na final da Copa do Brasil como a última esperança de glória para os cariocas. Com a desvantagem construída no primeiro jogo, 1-0 no Maracanã, a peleja será resolvida de vez no Morumbi. Enquanto isso, a disputa do Brasileirão segue firme e o mais querido ganha cada vez mais certeza do vacilo que cometeu. Isso porque o Botafogo não para de desperdiçar pontos na Série A. Antes líder disparado, agora o alvinegro está a apenas 6 pontos de distância no vice-Palmeiras. O Flamengo poderia realmente ter encostado mais no rival, caso tivesse ganhado outras partidas, além do que já conseguiu no Clássico. O embate entre as equipes realizado no dia 2 de setembro, no estádio Newton Santos, inclusive, voltou a ser tema de declarações do técnico Bruno Lage. E você, torcedor, o que acha de Jorge Jesus no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.